Deficiente! Sejam bem-vindos a mais uma edição. E vocês já sabem, quer mandar recado para nossa equipe? É só lá entrar no nosso Instagram, @vivereficiente. Manda aquela mensagem no direct, que é sempre um prazer interagir com vocês. E hoje nós vamos falar sobre o hiperfoco do autismo. E é claro que eu trouxe uma pessoa que domina esse assunto como ninguém, que é o Pedro Baptista. Tudo bom, Pedro? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso de estar recebendo você. Já falei com seu pai em outra edição e você fundou com ele, você é cofundador da primeira escola do pensamento fora do padrão. Exatamente, é isso mesmo. É isso mesmo. É muito bom. Pedro, vamos lá. A pergunta que não quer calar. Você se considera um autista fora do padrão? Sim. E como que é isso para você? É assim, eu sou um autista e fora do padrão porque eu me tornei, por ser um autista que gosta de abraço, de beijo, de carinho, cantar olhando nos olhos das pessoas, cantar olhando no fundo dos olhos das pessoas, gosta de gente, tudo que um autista teoricamente neurotípico tem dificuldade. Um autista ele tem, assim, mais comprometido, tem dificuldade. Certo. E você, muito pelo contrário, você é totalmente aquela coisa, bem humanizado mesmo, Sim, né? porque o suporte é tudo. Quando você tem amor em casa, você cresce. O berço familiar, né? É tudo. O suporte dos pais, de quem cuida. Exatamente. Pedro, você vai fazer 24 anos agora em 2023. Isso é muito bom. E você está graduando, você está na faculdade. Qual curso que você está fazendo? Eu estou fazendo Ciências Sociais, que é o meu sonho. Eu parei por conta da pandemia, mas eu vou voltar agora em 2023, ano que vem. Uhum. E aí meu sonho é fazer Ciências Sociais, para seguir para Antropologia, para fazer com especialização em Estudos Africanos, com ênfase em Genética Humana. Gente, esse menino, ele estuda. Ele é uma pessoa assim que eu falo. O Pedro, ela é uma aula ambulante. Não é à toa que ele é um palestrante de sucesso. E como foi para você se tornar esse palestrante? Foi muito bacana. Eu me tornei palestrante porque a gente fez vários cursos no Memorial da Inclusão, no Museu da Inclusão, que agora é Museu da Inclusão. Isso. A gente fez cursos e aí eu me tornei palestrante depois de vários cursos lá. E você sempre está focando na acessibilidade a mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Isso, acessibilização e mercado de trabalho, a nossa praia, eu e meu pai, Guto Maia. O que está faltando, na sua opinião, para o mercado de trabalho ele realmente aceitar o profissional com deficiência? Para as pessoas com deficiência, o suporte é tudo. Ele não pode tirar de se desprender do pai ou da mãe. Então, o pai e a mãe, no caso das pessoas com deficiência, tem que estar junto. Para ser o suporte. A família sempre está presente, isso. A gente acha que isso realmente é fundamental. Exatamente. E a gente sabe que a primeira educação, ela vem de casa. Isso, exatamente. Para depois ir na escola, e a gente não pode achar que você só vai ter educação na escola. Não, gente, é toda uma construção. Isso, né? exatamente. Trabalho harmônico. Quando você viu que você tinha o hiperfoco? Quando eu vi... Então, eu surtei em com 12 anos. E depois do surto, quando eu voltei, aí que eu percebi. Mas quando eu voltei, não começou a minha paixão pela África. Começou a minha paixão por Marte. Eu queria ir para Marte, eu queria morar em Marte e tudo. E aí depois foi Liberland, um território entre a Sérvia e a Croácia, que um milionário excêntrico, Vít Jedika, ele comprou esse pedaço de terra, de 7 km², que nem a Sérvia nem a Croácia reivindicam, e quer tornar o seu país, tanto que ele está trazendo o liberalismo para o mundo. O que eu gosto de conversar com o Pedro, gente, as minhas conversas com o Pedro, elas são longas, porque o que ele entende de geografia e de história é algo assim sensacional. Você tá com alguma dúvida? Liga pro Pedro, pergunta pro Pedro. Pedro responde, Pedro sabe. E aí depois que começou minha paixão pela África, e aí começou e aí vai até hoje. E o primeiro lugar que eu pesquisei foi o Eswatini, a antiga Suazilândia, que mudou para o nome antigo do colonialismo britânico. O que te fez assim, o que te encantou em estudar especificamente a África? A África, porque a África é o berço da humanidade, da onde surgiu o homem. O homem, ele surgiu na África, né? Ele surgiu na África e depois ele se espalhou para as ilhas arábicas e foi descendo. E aí hoje ele está no mundo todo. E hoje a nossa espécie é o Homo sapiens sapiens. Atual. Isso é fantástico, né? Pedro, fala pra gente, no Memorial da Inclusão, você começou em 2015. 2015, é.
E como você viu que aquela coisa assim, a sua receptividade ali nesse momento, nesse contexto? Foi fantástico, pois eu era o único autista, eu era o único pessoa com deficiência intelectual, o autismo. Não tinha doenças raras e tinha outras doenças como cego e etc. Agora, autismo não tinha, então eu fui o primeiro a entrar lá no Memorial da Inclusão, que agora é Museu da Inclusão. Você acha que, quando as pessoas falam do autismo, a primeira coisa que elas falam é assim, quem é autista é deficiente intelectual. E as pessoas, quando falam que é deficiente intelectual, acham que as pessoas não têm a capacidade de pensar por si só. Você acha que o autismo sofre muito preconceito em relação a isso? Sofre, mas o suporte dos pais, da família, é tudo. Entendeu? Não, super entendo. Eu, assim, eu vejo também, eu acompanho a sua história, não é de hoje. Eu sei o quanto você e seu pai, vocês são, assim, militantes realmente nesse assunto. O quanto vocês batalham realmente para a inclusão e para ser reconhecido pelas capacidades. E uma coisa que eu acho super interessante é justamente isso. Quando vocês fundaram a primeira escola, gente, do pensamento fora do padrão, que eu falei, gente, não, para um pouco. A gente fala justamente sobre isso. Sair da zona de conforto, de não passar a mão na cabeça do deficiente, achar que deficiente é aquela coisa assim de ou é tadinho ou super-herói. E, tipo assim, o que eu vejo muito na sua família, e o que eu acompanho muito do seu pai, é o incentivo que ele dá aos estudos. Não, olha, pera lá, vamos fazer a diferença. Pedro, não, você tem que estudar. E quando você tá certo, o seu pai vai lá e fala, não, parabéns. Agora, quando você tá errado, não, Pedro, vamos ter que fazer assim, 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 assado. Que eu acho que isso também faz toda a diferença. É fundamental para as pessoas com deficiência, não só eu, como qualquer pessoa. E também, o que eu gosto, gente, e isso a gente também tem longas discussões aqui no Viver Eficiente, é que assim, aí desculpa a crítica, mas quando a gente fala de segmento da pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência, elas costumam ficar isoladas. Então, aquela regra, cadeirante só fala com cadeirante, nanismo só fala com nanismo, PC só fala com PC, autista só fala com autista. Não, e o Pedro tá aí para falar com todas. Então, assim, quando ele se tornou palestrante, é porque ele fala de todas as deficiências. Ele é autista, mas ele não fala só do autismo. Ele, sim, é um palestrante inclusivo. Isso para você, assim, eu bato palmas, convencional para você, e também na linguagem dos surdos, porque eu acho que é isso que tem que ser. Você é uma pessoa que transita em todo o segmento. Eu acho que falta isso realmente para as pessoas com deficiência, essa união, ser mais unido. Valorizar das pequenas conquistas às grandes. É verdade, com certeza. Porque uma das coisas, assim, eu falo mais, é aquela coisa, né, gente? Eu tô aproveitando o Pedro, mas eu também falo mais e vou colocar sempre o dedo na ferida. Uma das coisas que eu vejo é a pessoa, quando ela tá com deficiência, que ela chega num patamar que ela se diz que é famoso, ela esquece todo o resto. Ela esquece o segmento. Ela não quer ir com todo mundo. Eu acho que tem um certo medo da concorrência, ou do tipo, aquele deficiente vai tomar meu espaço, aquele deficiente vai ter mais destaque do que eu, e você é totalmente o oposto disso. É o autista realmente fora do padrão, gente, fora da curva. Que você realmente está abraçando todo mundo. Pedro, eu sou sua fã, você sabe disso, né? Sou sua fã número 1, indiscutível. Assim, eu falo que eu sou o teu pai que me desculpe, tá? Ele tá aqui nos acompanhando nos bastidores, mas eu sou sua fã número 1. Ele é o seu fã número 2. Né, Guta? Ele tá aqui. Agora fala pra mim, desde quando você dá aulas para pessoas com deficiência? Desde 2015 que eu comecei a dar aula com meu pai, no IBFC, aí em Taboão da Serra, no Abrigo, que ele deu aula, aí no NID, em várias faculdades também a gente deu também. E nas suas aulas você coloca todo mundo, você não separa, vou dar aula só pra... Não, você coloca todo mundo. Eu não separo, eu misturo tudo, não separo ninguém. Isso é uma exclusão do avesso, você começar a separar alguém, uma exclusão do avesso. Exatamente. É a nossa briga maior. A gente espera que agora, mudança de ano, todo mundo renovado, todo mundo feliz, saltitante, novo governo chegando, os pensamentos também mudem, né? Porque não basta a gente fazer a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa e quer a diferença. Então vamos fazer diferente para as coisas acontecerem diferente? Acho que esse também é um bom pensamento, né? Verdade, com certeza. Acho que a gente passa aquela coisa assim. E fala pra mim, quais são os seus principais
Criações, o que você criou nesses últimos anos? Bom, nesses últimos anos eu tenho vários sonhos, tenho 30 e poucos projetos que eu criei assim, que eu tenho assim escritos, são projetos originais, dentre eles da Machogan S, que é a primeira sala de aula na nuvem, literalmente vai comprar um balão e fazer a Machogan S. Isso é fantástico. Tem a queijaria Bubalomátrio, tem a sede Cuidar de Quem Cuida de Mim, que é uma sede onde eu vou comprar uma casa aqui no Bom Retiro, onde eu moro, vou reformar para acolher refugiados do Irã, da África e do mundo, para treiná-los, capacitá-los para serem jovens cientistas. Então você está pensando em fazer no centro de São Paulo, numa região central de São Paulo, você tem assim ideia de metragem? Metragem, ela é bem grande. Assim, ela é bem grande e a gente quer comprar, como ela está precisando de reforma, a gente já viu ela, a gente está querendo comprar ela, reformar e aí ser a sede. Nossa, isso é fantástico. E você pensa de estar capacitando essas pessoas? Capacitando para serem jovens cientistas, para treiná-los para serem jovens cientistas. Gente, isso é fantástico. A gente vai ter realmente as pessoas pensando fora das suas casinhas. A gente vai ter as pessoas ali. Gente, quando a gente fala que pessoas com deficiência são eficientes, por isso que o nome do programa é Viver Eficiente, a gente traz aqui pessoas como o Pedro que não deixam a gente mentir, que validam tudo o que a gente faz, né? É verdade. E também o maior bem para a humanidade que o autista pode deixar como contribuição é o hiperfoco. O hiperfoco é o maior bem para a humanidade. Fala mais do hiperfoco. O hiperfoco é assim, o maior bem para a humanidade. É uma coisa do cérebro. Então, o que as pessoas teoricamente neurotípicas têm dificuldade, o autista tem de sobra, que é o hiperfoco. É você focar e ir até o osso e não desistir daquilo de jeito nenhum. É o foco, o hiperfoco. Exatamente. Você tem uma coisa que eu bem percebo, é justamente isso. As pessoas, elas começam a fazer as coisas, aí elas ficam desmotivadas, porque a gente entra sempre naquela questão do capacitismo. A pessoa acha, você é deficiente, você não vai conseguir fazer, desiste, isso é impossível. E a pessoa deixa de ir em frente por causa da mentalidade dos outros. Então, é assim, os pais, eles têm que muito descobrir o hiperfoco dos filhos, né? Descobrir o que o filho gosta. E aí, então, só assim... Poder colocar isso mais ativo. Poder colocar isso mais ativo e só ajudar ele... Não, ajudar assim, eu digo... A desenvolver o hiperfoco, o que ele tem de bom, o que ele gosta de fazer. Porque aí ele vai se sentir reconhecido, ele vai se sentir querido e ele vai ser o autista como tem que ser. Exato, uma pessoa, ser humano falando para ser humano. Exatamente. O seu hiperfoco, ele foi descoberto nessa idade dos 12? Sim, o meu hiperfoco ele foi descoberto depois dos 12 anos, que foi quando eu surtei. Eu surtei, tive um surto psicótico por 1 ano, fiquei 1 ano e meio fora do ar, não podendo ir na escola, não podendo fazer nada. Fiquei fora do ar completamente. Aí quando eu voltei, eu quis ir para Marte, morar em Marte. Olha, eu quero com 45 anos, eu tava querendo ir também, viu? Atualmente tô querendo passar pra lá, gente. Aqui é que a gente fala. A gente vive num mundo que a cada hora tá primeiro é uma pandemia, é política, é não sei o quê, é um que não conversa com o outro, todo mundo, cada qual o indivíduo acha que é dono de si mesmo. Pedro, se você for pra Marte, me leva junto? Levo, com o maior prazer. Me põe lá na... E você gosta de fotografia? Gosto. Que você faz fotos belíssimas, que eu sei, colega de profissão, então a gente vai se dar bem, gente. A gente vai pra Marte e vai fazer foto lá de todo mundo que vocês possam imaginar. E aquela coisa. Pedro, fala pra gente, o que você pretende realizar como membro da comunidade de talentos da ONU? Então, como membro, a gente pretende entabular todos esses dados, né? Fazer a década da reabilitação, né? Esses 10 anos para entabular todos os dados para em 2032 entregar um relatório de toda a década da reabilitação em 2032 para a ONU, em código aberto. Perfeito. E você acha que você só vai conseguir fazer isso daqui 10 anos? Só a meta é essa? A meta é essa, fazer daqui 10 anos. O seu maior sonho é esse? Para os próximos 10 anos? Meu maior sonho seria
né, seria, sim, esse. E também comprar essa casa para reformar, para ser a sede física do cuidar de quem cuida de mim. Desenvolver com meu pai, juntamente com meu pai Guto Maia, professor Guto Maia, desenvolver um app de músicas. Fantástico. Um app de músicas. E também comprar um terreno para construir o Sushi Guru. Sushi Guru. Fale-me mais sobre isso. Sushi Guru vão ser cabines, vai ser cabines onde as pessoas vão sublocar, né? E lá elas vão poder ficar um tempo e comer sushi à vontade. O diretor aqui tá, no meu ponto, falou que ele quer ser seu primeiro cliente. Né, diretor? Você adora comida japonesa, né? Adoro sushi. Não, isso é fantástico. Pedro, a gente fala muito realmente da questão familiar e, assim, nesses tempos que você tem acompanhando, você vê que realmente o autista, ele é um pouco esquecido pela sociedade? Ele passa, por exemplo, se eu olho pra você, não fala que você tem autismo. Autismo não é uma coisa que a gente consegue identificar de uma forma visual. E você acha que as pessoas, quando você fala, eu tenho autismo, as pessoas, elas tem um preconceito, tem uma barreira? Tem uma barreira, mas a gente tem que sair pelo mundo. Autista é vida. Autista é vida, é ser humano. A gente tem que sair pro mundo. A gente não pode ficar escondendo nossos filhos debaixo do tapete. E qual é o conselho que você dá para os pais que têm aquele lado da super proteção, que fala, meu filhinho não está preparado ainda pelo mundo, e quando você fala filhinha, você vê que a pessoa já tem 30 anos e os pais ainda não colocaram ele para estar realmente desafiando as coisas do mundo. Tem que colocar a mensagem que eu dou tem que colocar pro mundo, tem que fazer o seu filho ser quem ele é, né? E é isso. Perfeito. Você falou também desse lado musical, que você e seu pai têm um lado muito forte. Quais são os seus ídolos da música? Quais são meus ídolos? Meus ídolos são o Trio Parada Dura, que eu amo. Trio Parada... Bartô Galeno. Fantástico. Bartô Galeno, que começou na velha guarda. Quando que ele começou? Ele começou na velha guarda e ele tem 72 anos, o Bartô Galeno já. Nossa, gente. Meu pai tem 70, ele tem 72, 2 anos a mais. E Trio Boca Quente, Trio Alto Astral. O Pedro só tem na lista dele, na playlist dele, música de qualidade. Amo. Você toca algum instrumento? Não, eu toquei um tempo acordeon. Gente, eu acho super Eu toquei difícil. acordeon, mas parei, assim, desanimei e parei. Mas eu canto. Amo cantar. Sério? Amo. E você vai mais para o lado do MPB? Não. Eu puxo mais pro lado do brega. Adoro. Eu acho isso fantástico. Qual música você mais gosta? Eu do gosto, brega? tem uma de autoria minha que se você quiser eu te canto. Ai, Chama canta. Ô Boneca Como Tu És Linda. Ai, canta pra gente. Ô boneca como tu és linda, linda da cor do pecado, carinhosa e meiga, tecendo crochê, crochê que ganhou da sua bisavó há milênios atrás. Fantástico, Pedro. Muito bom. Gente, eu falo, a pessoa com deficiência, ela tem um talento nato. E as pessoas precisam deixar os seus filhos se expressarem para o mundo. Que isso eu acho, assim, a coisa mais fantástica que tem na face da Terra. Eu queria voltar só num pequeno detalhe quando você falou do seu surto. E que a gente realmente, assim, Pedro, eu acho que o surtar é uma coisa mais natural da face da Terra. Eu surto a cada 5 minutos. Né? A gente tem aquela coisa assim básica. A pandemia para você, a questão do isolamento, aquela coisa, tivemos que ficar quase 2 anos e pouco trancados, isolados. Para você, como que foi esse momento? No primeiro 6 meses, eu e meu pai e a minha mãe, né? A gente ficou bem depressivo. Eu e meu pai, principalmente, ficou bem depressivo nos primeiros 6 meses. Aí depois a gente foi retomando e fundamos na pandemia a primeira escola do pensamento fora do padrão. Que é exatamente isso. Olha, eu continuo, a gente tá, graças a Deus, saindo aos poucos, tá retomando a vida. Eu costumo ainda falar que eu, a cada 5 minutos, ainda piro, tá? E aquela coisa assim, toda depressão, aquela coisa assim, é uma coisa super natural. E você tem todos esses projetos fantásticos, são mais de 30 projetos. Dentro desses projetos, você já falou com outras pessoas com deficiência, de querer agregar? E quem são essas pessoas que estão do teu lado? Que falam, não, Pedro, vamos lá, além da sua família. Além da minha família, a gente tem mais de 300 membros na primeira escola do pensamento fora do padrão.
300 pessoas ali, unidas. 300 mil, né? Não, 300 pessoas. 300 pessoas. 300 pessoas. E é que eu costumo falar, todo mundo às vezes brinca um pouco. Quando a gente fala assim, eu tenho uma ideia fantástica, eu tenho uma ideia mirabolante, aí as pessoas vêm pra você e falam, mas isso não vai dar certo, Pedro, isso nunca vai acontecer. Aí você consegue reunir apenas 300 pessoas. Gente, quem consegue reunir 300 pessoas? É verdade. Às vezes a gente tenta reunir 10 amigos para fazer qualquer ação, para ajudar uma pessoa, para fazer um bingo beneficente, e a gente não consegue. Explica como você conseguiu reunir 300 pessoas. Meu pai e eu juntos reunimos todas essas pessoas, assim, e mais de 90% topou. Que meu pai convidou amigos, pessoas que ele conhece, pessoas que a gente gosta, que passaram pela nossa vida e a gente gosta muito. E as pessoas, elas vêm somando também, porque é aquilo que a gente fala, quando se tem um sonho, ele é possível de ser realizado. Com certeza. E quando você acha que ninguém tem o mesmo sonho que você, para e pensa. Gente, você sempre vai encontrar uma pessoa que vai pensar da mesma forma que você. Você vai encontrar, mas cada ser humano é único. Cada ser humano é único, cada um tem os seus desejos. E eu posso sonhar diferente de você. Mas o mais importante é as pessoas aceitarem aquela pessoa como ela é. Sendo autista, sendo quem for. Eu acho que todo mundo é diferente nas suas igualdades. Isso. Né? A gente tem que respeitar um ao outro. Isso, exatamente. Cada qual pensa de uma forma, cada qual torce para um time de futebol, cada qual vota no seu político favorito, cada qual assiste seus filmes, escuta sua música e assim por diante. Eu acho que acima de tudo é o respeito. Isso, exatamente. Aí você falou tudo, Cássia. Kika. Eu acho que falta realmente as pessoas entenderem isso, que é o respeito. O respeito que precisa ter, independente. Eu posso não concordar com você, mas eu acho que quando a gente respeita o outro, tudo é possível. E é isso que eu falo. Quando a gente tem um sonho, vai atrás, a gente sempre vai encontrar pessoas. E por mais que a sua família tente te colocar numa redoma de vidro, te deixar em casa isolado, não, gente, batalha por isso. Eu acho que o diálogo também é fundamental. Fundamental, e o amor que os pais dão para o filho. E, falando uma coisa, o autismo, né, no caso, como eu sou, o autismo, ele pode passar de nível 2 para o nível 3. Tipo, o nível 1, que está mais consciente da realidade, ele pode transitar para o nível 2 para o nível 3, e assim vice-versa. Explica um pouco melhor sobre isso, porque isso eu não entendo. Porque o autismo, ele tem o grau de suporte. Certo. O grau de suporte é aquilo que a pessoa carrega. Então, eu sou nível 1, mas se a minha mãe e meu pai começarem a me bater muito, eu posso me tornar nível 2, nível 3. Porque aí você pode, de uma certa forma... Regredir. E ele está associado a todas as comorbidades. Por exemplo, tem autista com depressão, tem autista com paralisia cerebral, tem autista com N coisas. Exatamente. E a gente não pode esquecer, gente, que a gente, assim, tem um número muito grande de pessoas com autismo. Eu agora não sei precisar os números. Infelizmente, eu fico devendo isso, eu coloco depois nas redes sociais. Então, a gente não pode deixar essas pessoas de lado. E mesmo que fosse um número inferior, eu acho que a gente tem que respeitar o nosso próximo. Com certeza, totalmente. É aquilo que a gente fala, se você olhar para o seu vizinho, às vezes você só vai olhar a grama dele que está um pouco mais verde. Mas vê o que ele fez para aquela grama ficar verde. Exatamente. Não fica só ali deduzindo coisa. Não, vai, pergunta, interage. Eu acho que quando a gente consegue interagir com as pessoas que estão no nosso redor, é muito melhor. Às vezes a gente vê as pessoas que querem abraçar o mundo, querem ser famosas à torta à direita, e esquece do principal. Respeito, mas esquece também que você sozinho não chega a lugar nenhum. E que se você tiver amigos e familiares que realmente te ajudem a progredir e que estão do seu lado incentivando vocês, e quando eu falo de incentivo, gente, não é aquela coisa assim, se a criança com deficiência fez alguma coisa errada, vai lá e corrige. Sabe? Às vezes as pessoas, não, é porque tem deficiência, vamos dar um desconto. Não, gente, a gente precisa realmente incentivar essas pessoas a serem independentes. Verdade. Eu queria que o mundo tivesse 1000 Pedros por aí, que tivesse 500 mil pessoas, porque toda vez que o Pedro, a gente se encontra nos eventos, que ele vem, que a gente debate, que a gente está nas redes sociais, gente, eu tenho uma aula com esse menino, e ele vai fazer 24 anos agora. E já está convidado no meu aniversário. Oba! Meu aniversário é dia 20 de fevereiro, já está convidado. Vou lá, com certeza. Mas se tudo der certo, vai ser num boliche. Eu nem gosto de boliche, gente.
Adoro o boliche. Já tá convidada. Obrigada, Pedro. Pedro, sempre uma honra estar recebendo assim pessoas do seu nível, de pessoas, quando eu falo do seu nível, é de pessoas realmente assim que estão na sociedade para fazer a diferença, que não usam a deficiência como escudo ou que tenta tapar o sol com a peneira, que não gostam de falar a verdade, a realidade. Quando a gente traz as pessoas aqui realmente no programa, são pessoas que não romantizam os fatos. Elas falam realmente a verdade nua e crua. Prazer estar aqui com você. Volte mais vezes. Vou estar ali no seu aniversário com toda a certeza da face da terra. Mas deixa suas redes sociais para quem quiser te encontrar. A minha rede social, o Instagram é o Pedro Rosengarten Baptista. Digitando o seu nome, as pessoas encontram com facilidade. Isso, Pedro Rosengarten Baptista. Soletra o seu nome no meio? Rosengarten. Rosengarten. Você falou para mim que tem um significado em alemão? Jardim de rosas em alemão. Ah, que fantástico, gente. No nome ele já traz a beleza da natureza, né? Então isso é fantástico. Pedro, tem alguma coisa que eu não falei, que eu não perguntei e você queira falar, que você queira realmente compartilhar conosco aqui do Viver Eficiente? Então, deixa eu te falar, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu tô mais muito ainda. feliz, amei a minha sina aqui. E queria te dizer que eu fiz o teste de DNA do Genera, que minha tia me deu de presente de aniversário, e deu menos de 2% de africano. Explica isso pra gente. O Genera é o teste de DNA que revela as origens. Então né? você tem... Eu tenho menos de 2%. Deu Baiaca. Na origem deu Baiaca da República Centro-Africana, que é uma tribo que canta. Por isso que você gosta de música? Por isso que eu gosto de África. Mais uma vez, obrigada. Volte sempre, você e seu pai. O viver é de vocês e a gente sempre tá de portas abertas, tá bom? Muito obrigado, te amo. Também te amo, Pedro. Gente, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E eu encontro vocês na próxima edição. Até mais.